como explicar ao desencarnado que, mesmo ele não falando nossa língua, depois do desencarne, nós podemos nos comunicar em português? Eu acho que é, tipo assim, quando a gente desencarna, a gente continua se comunicando em português? Eu acho que é alguma coisa assim. E aí pode ser até que É, o na espírito te verdade, falasse outra língua também, né, Jorge? Por exemplo, se você for do outro país, por exemplo. Sim. o que que acontece? Existe uma tendência do espírito que tem um certo padrão evolutivo mais inferior de se comunicar pela linguagem da língua que ele conhece, pela linguagem articulada. Então, ele fala aquilo que ele está querendo dizer. E os espíritos com uma certa evolução, eles já não se comunicam com a linguagem articulada. Eles se comunicam pela ideia, pelo pensamento. Então, no livro dos médiuns, quando Allan Kardec trata sobre isso, ele diz, olha, a língua não é uma barreira para que os espíritos se comuniquem, porque mesmo que o espírito não domine a língua que o médium fala, quando o espírito se aproxima, há uma comunhão de ideias e o espírito traduz a ideia nas palavras do seu idioma. Então, aí ele vai oferecer uma comunicação em português, sei lá, aparece um espírito aí que foi um espírito que viveu num outro país, vamos considerar aqui, sei lá, Khalil Gibran, que era libanês, falava árabe e inglês. Ah, vai dar uma comunicação no centro espírita. Nunca falou português. Mas aí ele se aproxima do médium, as ideias se conectam e o médium oferece as ideias de Khalil Gibran para o público em português. Como? Porque é pela identidade de ideias. Só que os espíritos mais atrasados, eles não têm essa facilidade. Então, eles não conseguem penetrar pensamento, então eles se comunicam pela linguagem articulada. Então, a gente divide essa questão em duas situações. O espírito consegue ler o pensamento do outro? Sim. Ah, se ele lê o pensamento, ele se comunica independente de língua, independente de idioma. O espírito consegue ler o pensamento do outro? Não. Então ele vai se comunicar unicamente na língua que ele de fato conhece. E vai ter dificuldade de entender outro idioma que não aquele que ele já tem domínio.